Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e o Thiago Moreira para a gente conversar sobre o que provavelmente é o capítulo mais difícil do Evangelho de Lucas, talvez um dos mais difíceis da Bíblia, mas estamos aqui e não temos medo de nada. Capítulo 16 de Lucas. Bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal. Aqui é a Carol Simão. Thiago, fale por si só, tá? Que eu tô apavorada com as minhas dúvidas aqui. Mas vamos lá, né? A gente tem que estudar, enfrentar e tentar entender, né? O que a Bíblia nos fala. Bom dia a todos. Eu ia começar igual a Carol, eu ia falar, fale por você, né? Eu tô esperando que o seu fale por você seja fale por você, porque pra mim é fácil, não é isso? É, né? Não. De fato é um capítulo desafiador, com várias questões. Uma parábola difícil, um outro texto que há dúvida se é uma parábola ou não. Mas é bom encontrarmos textos assim, isso nos desafia, nos faz estudar e nos faz aprender também. E nos faz errar, Thiago, esse que é o meu medo. Errar, é verdade. Provavelmente vamos errar nas nossas falas aqui hoje. Mas é bom pra gente continuar crescendo e vendo nossas limitações, inclusive, como seres humanos, né? É. Bom, já fica então o nosso pedido de desculpas aqui antecipado, tá bom? Por favor, não nos cancele no mundo aí. Mas a gente, como vocês, briga aqui de vez em quando com as escrituras, sempre tentando acertar, é claro, né? A gente sempre gosta de agradecer a Mundo Cristão por emprestar a NVT pra gente. Aliás, eu acho que a tradução da NVT num trechinho aqui mandou muito bem. Pelo menos assim, parece facilitar um pouco a compreensão, mas quanto a mandar bem da tradução estar correta eu não tenho condições de dizer. Acredito que sim. Tô torcendo por isso. Então, obrigado, Mundo Cristão. Se você precisa da sua NVT, tanto a de estudo quanto outras com várias capas diferentes, procura aí na descrição do programa que a gente sempre deixa um link para vocês. É uma forma muito boa de você abençoar o nosso ministério, fazendo suas compras pelo link Amazon que tá aí embaixo para vocês. Então, sempre que vocês forem comprar alguma coisa por lá, lembrem-se de nós que faz muita diferença para que esse projeto continue existindo. Também agradecemos, como sempre, a Maria Lídia por emprestar pra gente a trilha sonora. E vamos que vamos. Hoje a gente tem 3 blocos. O primeiro bloco eu que vou ler. O segundo é o Thiago Moreira. E o terceiro é a Carol Simão, que tá brigando lá com o Lázaro. Em off, eu falei, nossa, Carol, que capítulo difícil, né? Ela falou, é mesmo, aquela parte da parábola com Lázaro. Eu falei, pô, mas nem era aquela parte difícil, agora tem 2, né? Pois é. Vamos começar a leitura, capítulo 16 de Lucas. Eu espero que vocês estejam com a gente e hoje com bastante atenção, tá bom? Vamos lá, capítulo 16, a partir do verso 1, eu vou seguir até o verso 13. Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia, foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Então, mandou chamá-lo e disse: "O que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas de sua administração, pois não pode mais permanecer nesse cargo." O administrador pensou consigo: "E agora? Meu patrão vai me demitir? Não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido." Então ele convocou todos que deviam dinheiro a seu patrão. Perguntou ao primeiro: "Quanto você deve a meu patrão?" O homem respondeu: "Devo 100 tonéis de azeite." Então o administrador lhe disse: "Pegue depressa sua conta e mude-a para 50 tonéis." "E quanto você deve a meu patrão?" perguntou ao segundo. "Devo 100 cestos grandes de trigo," respondeu ele. E o administrador disse: "Tome sua conta e mude-a para 80 cestos." O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz.
Esta é a lição. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles o receberão num lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Bom, eu vou comentar só esse último versículo. Cara, é muito bizarra essa parábola. Desde sempre, assim. Quando você lê ela a primeira vez na vida, você fala, ué, peraí, Jesus está ensinando um negócio errado? Jesus está exaltando alguém fazer uma astúcia aqui desonesta para o seu patrão? Coitado do patrão. E aí o patrão vai e elogia ele, em vez de condenar ele. E aí você fala, nossa, tudo tão estranho, tudo não ético. E aí, de repente, a conclusão, né, a aplicação que Jesus faz da parábola é que a gente tem que ser igual a esse servo infiel, esse cara que fraudou, né, as contas e se deu bem por causa disso. Façam isso. E aí você fala, cara, não é Jesus esse cara. O que tá acontecendo aqui? Como que eu vou ligar todas as coisas? E aí, graças a Deus, como eu brinquei, né, ele termina falando uma coisa que a gente sabe que, beleza, ó, não dá pra ter 2 senhores. Ou a gente tem Deus como senhor, ou tem o dinheiro, mamon, né, como senhor. É assim, eu li muita coisa, muito mesmo, fazia tempo que eu não estudava tanto pra um episódio só. E não resolveu muita coisa, assim, me deu muitas ideias, mas a questão é que eu encontrei muita gente, infinitamente mais gabaritada do que eu, com opiniões infinitamente contrárias. E começa até em questões bobas, do tipo, será que o homem rico, ele era bom e foi fraudado? Ou ele era ímpio como o seu servo, e aí por ser ímpio, vendo o outro sendo astuto, elogiou ele porque os dois são ímpios? Os eruditos discordam disso também. Será que ele foi misericordioso? Porque quando ele descobriu as falcatruas, ele, em vez de prender, e aparentemente pelo contexto ele poderia prender, ele não o fez, então foi misericordioso ou não? Será que ele não poderia chegar para as pessoas que tiveram suas contas alteradas e falar, olha, ele já foi demitido, ele não tinha mais poderes para falar em meu nome, então nada do que ele negociou vale? Será que ele podia fazer isso? Será que ele podia e decidiu não fazer? E aí tem opiniões de todos os lados. E assim, isso é só o menor, assim, eu acho, dos problemas. Como vocês estão com isso? Antes do pastor responder, porque, né, é o pastor, deixa eu falar aqui a minha leiguice em relação a esse texto. Eu estudei, assim, também, eu tive essa primeira impressão que o Tan teve dos estudos dele. Será que o chefe, ele também era ímpio? E aí eu encontrei um texto na internet de um pastor que, assim, não é que me deu tranquilidade, porque eu só tô estudando, mas quero que vocês comentem também. Ele pegou e ele falou que, de acordo com a Bíblia de Estudo King James, existem 4 possibilidades do que pode ter acontecido dentro dessa parábola, né? Em relação ao mau administrador. Ele percebeu que ele não tinha um bom relacionamento com ninguém e que ele estava recebendo como se fosse um ultimato, mas que ele já sabia que ele ia ser demitido. E aí ele tomou 4 decisões, né? Ele diminuiu o valor das dívidas para criar uma amizade com os seus devedores. Assim ele podia, né, quem sabe aí arranjar um outro emprego. Eu acho que isso é meio bem claro, assim. Ele quis se dar bem com outros que poderiam ajudá-lo depois do emprego. Isso não, acho que nem tem muita dúvida. E aí ele pode ter tirado os juros das dívidas, removido sua própria comissão referente às taxas pagas, e corrigido o valor da dívida daqueles que estavam devendo para o valor inicial, sem os juros, sem nada do tipo. Foi mais ou menos isso que eu li. E aí ele termina falando que essas 4 alternativas, elas são lícitas. Elas são lícitas até a gente ler o Kenneth Bale. O Kenneth Bale, ele tem um livro chamado As Parábolas de Lucas. É muito bom esse livro.
E qual que é uma das coisas mais legais desse livro que eu acho? É que ele vai atrás de estudar a cultura até de hoje em dia dos povos árabes, dos povos locais e tudo. E ele tem muitos contatos com pessoas de lá que vivem o contexto. Ele morou lá por um bom tempo para produzir esse livro, porque ele não queria de jeito nenhum ler com os olhos ocidentais. Então ele acredita num pilar de que nós não estamos no tempo de Jesus, mas o fato de eu ter ido pelo menos para próximo do mesmo povo que tem a mesma herança vai evitar alguns erros. E aí tem os estudos que esse pessoal faz lá dos tempos antigos deles ainda, que ele se baseia. Então ele coloca justamente isso em xeque, a ideia de que, olha, o administrador, ele tinha uma super comissão aí, ele na verdade, ele não lesionou o seu chefe, ele tirou a parte dele. Só que ele desconstrói isso muito veementemente, assim. Ele fala, olha, até tem uma comissão e tal. Assim, fica até meio chato de ler o livro, porque ele fala, tem esse cenário, esse cenário, esse cenário. Podia ser isso, podia ser aquilo, podia ser aquele outro. E aí ele começa a trazer outros teólogos, mas em resumo o que ele faz é falar, olha, em algum momento surgiu uma teologia na Europa, no início de 1900 e pouco, tá, essa teologia, com essa ideia que a Carol falou, de que não, ele na verdade ele só tirou a comissão dele, mas ele não lesionou. E aí ele foi atrás disso e, pelo menos ele, concluiu que não, isso aí não tem absolutamente nada a ver. O fato dele ter comissões tão gordas, porque enfim, tem um caso aqui que é 50%, né? De 100 ele baixou para 50. Isso seria uma forma dele roubar o próprio dono desde sempre. E que não é o que o texto parece dizer, você está me roubando, que é o que acaba sendo o primeiro motivo. Isso seria muito mal visto pela própria sociedade. Então, aparentemente, o que parece ter acontecido é que ele abaixou os valores e deixou o próprio chefe dele numa saia justa muito grande com seus devedores, o rico aí como credor, no sentido de que, talvez ele não tivesse mais autoridade para falar em meu nome. Só que vai pegar muito mal se eu for agora, depois do cara ter negociado em meu nome, e falar, olha, volta aos preços errados porque ele estava sendo demitido. Ele até poderia fazer isso, mas a questão é que ele ficaria mal diante da sociedade e a honra dele era maior do que isso, então ele assumiria o prejuízo. E aí, olhando para o todo, esse rico aí, o chefe do administrador, olha para o seu empregado, ex-empregado, e fala, poxa, você foi astuto, hein, mano? Você foi ligeiro aí. Nesse sentido que ele elogia o ex-funcionário dele. Mas tem uma coisa que me incomoda no Kenneth Bale, que a conclusão que ele chega é que o homem rico, na verdade, ele foi muito misericordioso. E aí ele se compara com Jesus ou com Deus, no sentido de que, puxa, o administrador, ele sabia que ele poderia ser condenado logo que fosse descoberto, que ele poderia ser preso. E ele não foi. Então isso revelou a misericórdia do seu chefe, do seu patrão. E aí ele apostou tudo na misericórdia do seu patrão, que continuou misericordioso, inclusive aceitando essas novas negociações e deixando que ele saísse ileso disso tudo. E aí ele faz uma aplicação de, puxa, olha só como Deus é misericordioso assim como esse chefe. Eu acho que ele forçou a barra aí. Eu acho que, como a gente falou, o texto é difícil, é desafiador, né? E tentar bater o martelo diante de tantas questões aqui se torna uma questão até meio complicada. Sim. Mas eu acho que o maior problema que a gente tem com textos assim, como esse, não é a questão do texto em si, apenas, mas é a questão de como nós interpretamos uma parábola, que é o que é chamado aí de hermenêutica, para aqueles que estudam aí mais tecnicamente a teologia. E eu acho que a gente, às vezes, há muita interpretação equivocada do texto porque ignora alguns princípios básicos de interpretação de parábola. Em primeiro lugar, a gente tem que olhar para o texto e ver o que o texto está falando e qual é a lição que o texto tira. Eu coloco uma coisa antes, Tiago. Para quem esse texto está sendo dito? Porque até agora as parábolas eram contadas normalmente para fariseus. Aqui ele está falando para seus discípulos. Então, ele não está condenando a ação de ninguém como é normalmente as parábolas recentes que a gente tem visto. Agora ele está realmente passando uma instrução positiva, vai. Exato, né? A gente viu isso bem no capítulo anterior, a importância de ver para quem está sendo contada a parábola, né? Aqui novamente para os discípulos. E não ficar pegando o significado de tudo o que tem na história, no conto, na parábola, e sim
qual é a lição que aquela parábola está querendo nos ensinar. Uhum. Então eu acho que isso é algo importante quando a gente vai interpretar a parábola. A grande dificuldade desse texto é que nós temos um comportamento aparentemente, eu vejo assim, né? Eu acho que não é só aparentemente, acho que é realmente não ético, não moral, da parte do administrador ali. Uhum. E esse comportamento, ele não é condenado no texto, e pelo menos a postura, não necessariamente o comportamento, mas a postura do administrador é até elogiada. Que é estranho. É estranho pra gente. Pra nós somos cristãos, que defendemos uma ética, uma moral, né? Então, quando a gente olha o texto assim, a gente acha de fato estranho. Porém, eu vou tentar usar uma ilustração aqui, e é só uma ilustração, e como toda ilustração ela é falha, pra tentar mostrar como a gente faz a mesma coisa. Muitas vezes a gente olha, por exemplo, para os muçulmanos, e o que a gente fala assim? Olha, esses homens, eles são pessoas de oração, nós deveríamos orar que nem eles. Não é isso que muitas vezes nós falamos? Olha, eles têm o horário deles de oração, Sim, eles fazem as eles práticas, param tudo eles que tão param fazendo, tudo, eles levam a sério, nós cristãos deveríamos ter uma postura como a deles. Quando a gente faz isso, a gente está elogiando uma postura que serve de exemplo pra gente, uma devoção que serve de exemplo, mas se a gente for parar para analisar, friamente, na nossa teologia cristã, o que eles estão fazendo é idolatria. Uhum. Sim. Entende como a gente pode tirar exemplos positivos de postura, mesmo diante de um comportamento errado, e como a gente faz isso muitas vezes? É verdade. E eu entendo que é verdade. isso que Jesus está fazendo nessa parábola. Ele está pegando uma situação comum, ou uma situação talvez não tão comum assim, mas uma situação que poderia acontecer, até de desonestidade na cultura ali, mas para mostrar uma postura que serviria como exemplo para um outro tipo de atitude que seus discípulos deveriam ter. Um paralelo que ele faz no final. Então, para mim, essa é a chave da parábola. É entender o que de fato Jesus está ensinando. E não se pegar a todos os detalhes e... então Jesus está ensinando que não importa a moral no trabalho? Não, Jesus não está ensinando isso. Uhum. Então Jesus está ensinando que você pode ser desonesto e você pode se dar bem? A questão é que a pauta não é essa, né? Exato. Esse não é o objetivo da parábola. A parábola não quer ensinar isso. Ele usa uma situação para ensinar algo, mesmo que a situação seja errada. Uhum. O verso 9 dá um tiltzinho também, né? Eu quero ler ele na versão da Almeida e ler o que a NVT fez, tá bom? Uhum. Almeida primeiro diz: E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Eu leio nas Almeidas normalmente, né? Já é um negócio de origem iníqua, eu vou construir meus amigos, parece um conselho meio errado. E aqui já tá fora da parábola, né? Tipo, faça seus amigos usando as falcatruas. É meio que quase isso. E aí tem na NVT que diz: esta é a lição. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles o receberão num lar eterno. E aí a questão é esse riquezas deste mundo contra as riquezas de origem iníqua. E aí, de novo, né? Eu não tenho condições de analisar o grego, eu sei muito pouco. Mas aparentemente é um grego muito difícil de ser traduzido. Algumas bíblias de estudo vão para esse lado da NVT, ou mesmo quando a própria tradução da Almeida eles vão mexer no texto bíblico, porque enfim é Almeida, a própria nota de rodapé acaba falando: olha, tem uma outra possibilidade de tradução aqui, mais na linha do que a NVT fez, que parece casar mais com o contexto, mas a tradução é uma tradução difícil. E acho que é uma nota de rodapé bem importante para a gente trazer à tona. Eu acho que vai muito a questão da literalidade da tradução e da intenção do autor no uso da palavra. Porque se você for pegar literalmente, a palavra seria aí riquezas injustas. A palavrinha é a palavra para injustiça, que é muitas vezes usada para injustiça. Que inclusive é repetida no verso 11, né, Tiago? E se vocês não são confiáveis ao lidar em riquezas injustas desse mundo, eu acho que é o mesmo texto lá de 9. Sim. Mas se você notar o paralelo, você vai entender que ele está fazendo um contraste entre riqueza deste mundo e recompensa eterna. Isso. Uhum. É esse o contraste que ele está estabelecendo. O sujo seria o mundano, né? É, algo dessa realidade aqui. Riquezas terrenas, como a gente usa muitas vezes, né?
Então eu acho que esse é o paralelo. Eu acho que a NVT talvez não foi tão literal, mas eu acho que ela traduziu bem o sentido do texto. Uhum. E aí iria muito em linha com uma parábola que a gente viu, eu acho que foi no último capítulo, onde as pessoas têm que aprender a lidar com as suas riquezas terrenas para abençoar coisas espirituais. Abençoar ministérios, ajudar pessoas necessitadas. E é interessante que a conclusão aqui, olha, essa é a lição, né? Use a riqueza desse mundo para fazer amigos. E aí sim cabe um paralelo muito grande com a parábola, eu já volto nesse ponto, porque quando as suas posses se extinguirem, as posses está falando aqui dos bens materiais, né? Essas pessoas que foram abençoadas com as finanças que Deus te deu em vida, elas estarão no céu. E elas vão, de alguma forma, te retribuir lá no céu. É como se você tivesse comprando galardões, comprando tesouros no céu com as riquezas que você tem na terra. Eu acho que a gente não pode perder o paralelo de que nós somos administradores aqui na terra de riquezas terrenas até, que Deus colocou nas nossas mãos. E ele tá falando, olha, tá vendo esse outro administrador aí? O que ele fez? Ele tinha riquezas nas mãos que não eram dele, assim como as nossas riquezas, o nosso salário mesmo, olhando biblicamente, ele não é nosso. Ele é dado por Deus para que nós o usemos a nosso favor e administremos da melhor forma a riqueza que não é nossa, a riqueza que é de Deus. Então, o que ele tá falando, olha, até um ímpio aí, ele consegue se dar bem com as riquezas que não são dele, de uma forma errada e tal. Vocês, Deus te dá riquezas aqui na terra, Deus te dá condições financeiras e tudo mais. Vocês deveriam aprender, porque eles são muito mais ligeiros, muito mais ágeis que vocês em manejar com essas coisas para se dar bem do jeito deles. E vocês sabem como se dar bem do jeito de vocês, que é o quê? Construir para o reino de Deus, e vocês não estão sabendo lidar com isso. Essa para mim é a maior conclusão dessa parábola. Olha, eu tô te dando riquezas, e aí casa até com a continuação, né? Se vocês forem fiéis nas poucas coisas, também serão nas grandes. Se você não sabe lidar com pouco, como é que você vai receber algo maior? Então é Deus falando, eu tô te dando riquezas aqui, e você tem que ser astuto, não falhando na sua ética, como foi o caso. Mas você tem que ser esperto para saber onde aplicar melhor esse dinheiro para você se dar bem, pensando num se dar bem eterno. Não que você vá comprar sua salvação, tá? Tá muito longe disso que eu tô falando. É mais ou menos por aí, né? Sim, eu acho que o paralelo do texto é justamente esse, né? O administrador, ele ficou sem a sua fonte de renda, né? Ele ia ser demitido, mas ele criou relacionamentos através da postura dele, amizades, né? Vamos colocar assim, que serviriam para ele no futuro não ficar desamparado. Foi isso que o administrador fez, de forma não ética, mas foi isso que ele fez. E o que é elogiado dele não é o comportamento não ético, mas é justamente esse pensar no futuro e nos relacionamentos que ele criou com relação a isso. E aí a aplicação é justamente essa, olha, vocês têm riquezas nesse mundo, o que vocês fazem com ela? Porque elas também vão acabar. Uma hora ou outra, elas também vão acabar e elas estão relacionadas a essa realidade. Como você está investindo a sua riqueza deste mundo? Para fazer amigos que vão durar para a eternidade? Para evangelizar? Para fazer a obra do Senhor? Para investir em vidas? Ou você está fazendo isso só para acumular dinheiro e ter o dinheiro como seu Deus? Que é como vai terminar a passagem aqui, né? Que você não pode servir a dois senhores. A gente não pode esquecer que todo o capítulo, as 3 partes que a gente vai ler, estão relacionadas à questão do dinheiro, que a gente já viu que é muito presente no Evangelho de Lucas, a questão da cobiça, né? A questão de idolatrar o dinheiro e os bens, colocando como o foco central da sua vida. Então Jesus está falando, olha, você vai receber recursos, os bens que Deus te deu. Lembra que ele está contando essa parábola para os discípulos, como o Tan já deixou bem. Talvez Lucas esteja direcionando isso para uma igreja, uma comunidade que tenha talvez um pouco mais de recursos financeiros. Tá falando, olha, Deus tá te dando esses bens e como você tá usando isso. Porque você pode usar isso pro bem, para investir no reino, para investir em vidas, fazer amigos que vão durar pra eternidade, né, nesse sentido. Ou você tá usando só pra você mesmo, de maneira egoísta, autocentrada, colocando dinheiro como seu Deus, que vai ser, na verdade, um motivo de tropeço, de perdição pra você. Que é essa conclusão do verso 13, né? Porque eu acho que pra nós cristãos, eu acho que uma das coisas que mais
atrapalha, ou pelo menos uma das coisas onde as lutas são mais difíceis, isso para quem tem riquezas, né? Para quem tem bastante dinheiro, vou dizer deve ser, porque eu não tenho, né? Deve ser essa questão de lidar com o dinheiro, porque o tempo todo ele tá falando sobre dinheiro e ele conclui, ó, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Obviamente o administrador infiel aqui, ele está servindo ao dinheiro, a ele se dar bem financeiramente, enfim, ele estava perdendo seu salário e tal. Mas a questão é, esse dinheiro, enquanto vocês cristãos não entenderem que eu sou o dono dele, Deus falando, né? Que eu sou o dono dele e que vocês estão administrando ele e que eu dividi todo o dinheiro do mundo, essa parte para que você administre, entenda que você é meu administrador. Enquanto você achar que esse dinheiro é seu e usar do jeito que você quiser para atender aos seus desejos da carne, vamos dizer assim, as suas vontades humanas e somente isso, você vai estar agindo como se o dinheiro fosse o seu Deus. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis de lidar quando se tem muito dinheiro, é ter esse desapego. E eu, de novo, não estou dizendo aqui que você tem que ter um voto de pobreza, que você tem que doar todo o seu dinheiro, não é nada disso. Deus colocou na sua mão para que você o administre. Administrar não significa perder tudo. Significa administrar bem, mas administrar de acordo com a agenda de Deus, não com a sua agenda. Senão o dinheiro vai se tornar o seu Deus, no lugar de Deus. Esse que é o perigo. Sim, e esse é um ditado que Jesus usa, que não é a primeira vez. Nós já vemos isso em outros evangelhos, em outros contextos, né? E é muito o tanto-se bem. É uma tentação. E eu diria mais, não é só para quem tem muito dinheiro. Às vezes é para quem não tem, mas quer ter, cobiça. Sim. Porque às vezes a gente pensa que isso é um problema do rico. Mas na verdade isso é um problema às vezes do pobre, que coloca o dinheiro como seu Deus também e vive em função do dinheiro a sua vida. Porque acha que o dinheiro vai resolver todos os seus problemas. Então, colocar o dinheiro como um Deus, como um senhor, né, de fato é algo muito forte aqui, mas Jesus está falando, olha, cuidado. O problema não está no dinheiro em si. O dinheiro pode ser uma bênção, você pode usar para o bem. A própria parábola chega a essa aplicação. Você pode usar o dinheiro para o bem, para investir naquilo que é eterno, mas você pode ser controlado por ele, então tome cuidado. Eu acho que a gente foi até onde era capaz de ir. E aplicamos muito bem. Assim, depois desse estudo, eu tenho um pouco mais de paz. E nunca foi problema pra mim discordar de comentaristas de livros de autores. Eu acho muito importante a gente ler os argumentos, entender, até porque a gente vai mudando as nossas percepções, vai crescendo, né? Vai aprendendo coisas novas. Mas não é Bíblia esses caras. A Bíblia é que é inerrante. Esses caras também, assim, num nível muito mais profundo do que nós aqui, mas eles também estão lutando com as suas brigas teológicas aí. Eles têm os seus panos de fundo e eles também estão tentando acertar igual a gente. Mas até onde eu cheguei, dentro de toda a limitação que Deus me deu, eu tô bem tranquilo com esse texto de novo. Espero que vocês que estão ouvindo a gente estejam também. Eu não tô tão tranquilo, mas tudo bem. Ainda é uma das mais difíceis, né? Eu nem falo meu status aqui, porque... Status casada, né, Carol? É isso. É... Sou eu que leio a segunda parte, não é isso? Isso. Isso mesmo. A conversa aí com os fariseus, nota que agora eles mudam de ouvintes, né? Jesus agora vai falar para outro grupo. Vai até o verso? 18. 14 a 18. Legal. Os fariseus, que tinham grande amor ao dinheiro, ouviam isso tudo e zombavam de Jesus. Então ele disse: vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece o seu coração. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas, e todos estão ansiosos para entrar. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem que ser anulado até o menor traço da lei de Deus. Assim, o homem que se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher comete adultério, e o homem que se casa com uma mulher divorciada também comete adultério.
esse texto, apesar de ser o menos difícil das 3 divisões aqui, também é difícil, né? É um capítulo bem enroscado aqui, né? Porque parece que ele muda de assunto, né? Ele começa falando de dinheiro. Exato. E termina falando de relacionamento conjugal, de adultério. Parece que ele começou numa toada que ele já tinha traçado no texto anterior, e aí você segue um fluxo e de repente parece, o que esse versículo tá fazendo aqui, né? Exato, eu tava falando exatamente isso com a Carol antes de começar a gravar. Falei, cara, não é a questão de tá certo ou errado o ensinamento sobre o divórcio. Mas parece que caiu de paraquedas aqui, né? Ninguém tava falando disso. A continuação do texto que a gente não leu ainda vai voltar a falar de dinheiro. E você fala, tem nada a ver o divórcio aqui, meu. O que você tá falando? Mas eu cheguei num negócio que fala, faz algum sentido sim. Não o divórcio em si, mas eu entendi, acho que o que Jesus tentou dizer aqui. Mas eu acho que vamos pro começo de novo, né? Porque Jesus acabou de falar com seus discípulos. Eu acho que ficou claro que os fariseus estavam ouvindo isso também. Porque é a reação deles a isso que Jesus falou. E eles zombam. E aí zombam por quê? E aí também precisou de alguma leitura minha para concluir isso, porque não está claro aqui na Bíblia. Aparentemente, os fariseus interpretavam as riquezas como sempre bênçãos de Deus. Então, se você era rico, era um sinal de que Deus estava te abençoando e que Deus estava satisfeito com aquilo que você estava fazendo. E que, por consequência, a pobreza era um certo tipo de condenação divina. Só que não é isso, mas eles acreditavam nisso. Então eles zombam porque eles falam, mas é Deus que está me dando essa riqueza, como que você vem falar agora que está errado? Você vem condenar a minha riqueza aqui, sendo que ela é uma bênção de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não abençoa a gente financeiramente. É chato ter que ficar falando toda hora. Eu não estou dizendo isso, eu não estou dizendo aquilo, mas enfim, vivemos em tempos assim, né? Mas Jesus está tentando corrigi-los. E lembra, outra vez a chave aqui, mas Deus conhece o seu coração. Isso faz uma ponte muito grande com o verso 13, no sentido de que Jesus está dizendo aos fariseus, olha, vocês estão transformando as riquezas em Deus. Porque eu conheço o coração de vocês, Deus conhece o coração de vocês. E aquilo que esse mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. E aí, enfim, tudo riqueza o tempo todo, né? Só que aí no verso 16 ele muda, né? Muda. Ele meio que dá um aviso aí, dizendo, olha, eu não tô dizendo que mudou tudo, tá? A lei, ela vai continuar sendo a lei. É meio que, não me entendam mal, hein, o que eu tô dizendo aqui. A lei, ela continua sendo lei. E aí ele aplica o divórcio, mas fala um pouquinho aí, Thiago. Não, eu só ia pegar o gancho daquilo que você tinha dito, porque essa teologia que você falou dos fariseus, na verdade, parece ser bem comum na época, não só dos fariseus, né, de vários grupos. Então, ver o dinheiro como um sinal da bênção divina era algo comum. E, como a gente já falou, ver os pecados, sofrimentos e problemas como sinal do castigo divino também era comum. Eu acho que bênção talvez seja genérico demais. Eu acho que talvez uma recompensa por algo que eu fiz espiritualmente seja o que eu tô tentando trazer aqui. Não é exatamente isso. E note que o grande problema desses tipos de teologia, e agora eu já vou até contextualizar para os dias de hoje, é que elas são incompletas. Porque, de fato, o dinheiro e o sustento, eles são uma bênção de Deus. Não uma recompensa, né? Nesse último sentido que o Tan falou, como se eu merecesse algo e Deus estivesse me recompensando. Mas eles são, de fato, uma bênção de Deus pro nosso sustento e uma série de coisas. O problema é você condicionar isso a tudo. E falar assim, se o cara é rico é porque ele é abençoado. Ou se ele é pobre é porque ele tá amaldiçoado, então. Tem muita gente fazendo isso hoje em dia, né? Muita gente fazendo isso, provavelmente uma teologia incompleta que não contempla a realidade caída que a gente vive, que muita gente tem riqueza, e riqueza desonesta, inclusive, que não é um sinal da bênção de Deus, que às vezes é até o contrário disso, né? A pessoa vai se enrolando naquilo cada vez mais e tornando aquilo seu Deus, como a gente já viu. Mas os fariseus, né, voltando um pouquinho pro texto que o Tan tinha comentado, de fato eles zombam aqui de Jesus, aparentemente por essa visão de que... esse homem, ele não só está ensinando algo errado, como ele talvez está até justificando a sua condição financeira. Porque lembra que Jesus já falou em alguns outros momentos que ele era sustentado por pessoas, não tinha onde reclinar a cabeça. Ele era sustentado por mulheres, que na época era muito humilhante. Exato. Então, Jesus não era alguém rico.
Uhum. Jesus era alguém que tinha condições de viver para cumprir seu ministério. Esse era o seu foco. Não tinha nem onde morar, né? Ele fala. Uhum. Então talvez esses homens estão falando, olha, ele tá ensinando isso aí, tá falando sobre isso porque ele não tem dinheiro. Talvez seja esse o tipo de zombaria que esteja por trás aqui da questão, além da questão da teologia diferente que eles têm a respeito da questão do dinheiro, né? E a partir do verso 16, Jesus coloca uma coisa, e aí, como diz, o morde e assopra, né? Ele falou, até a chegada de João, a lei de Moisés, a mensagem dos profetas eram os seus guias, falando dos fariseus aí. Então, tinha a lei, tinha os profetas. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas, e todos estão ansiosos para entrar. Esse ansiosos aqui para entrar, em outras traduções, dá até uma sensação de que as pessoas estão brigando para entrar, algo força, mais violento. Né? Tomar até. por força. Tomar a força. E aí, se parasse aí, aparentemente Jesus está falando, olha, não vale mais as leis e os profetas. Agora, boas novas do reino de Deus. Agora joga fora aquilo e tem uma outra cartilha para a gente seguir. Só que no 17 ele fala, é mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser anulado até o menor traço da lei. E aí muito do que a gente já falou, e acho que vai aparecer várias vezes nos evangelhos, até nas cartas de Paulo, é que não é que a lei ela foi abolida no sentido de que nada vale mais. É que a interpretação da lei, ela foi, a gente já falou também um pouco, muito se transformou em tradição, muito foi deturpado. As pessoas, ao longo da história, foram se atrapalhando com essa lei. Tem também o sentido de que a lei mata, o espírito vivifica. Quando chegar nesses textos a gente vai lidar com isso. Mas a lei, a verdade do Antigo Testamento, ela não deixa de valer. Ela continua válida, pelo menos nos seus princípios. E Jesus está falando justamente isso. Olha, não estou mudando as regras do jogo, não é isso. A questão é que eu estou explicando melhor as regras do jogo em coisas que vocês nem conseguiam ver antes, que sem a vinda de Cristo era até impossível, humanamente falando, de se enxergar muita coisa. Que agora está sendo revelado uma fase 2 do jogo, sabe? Onde a fase 1 ainda existe, as regras ainda estão lá, e se elas estão lá, principalmente a parte de profecias, que ainda não tinham sido cumpridas, elas vão se cumprir. Não estou cancelando e criando uma nova regra. Aí, nesse sentido, ele tira da manga essa carta do divórcio. Antes de você entrar na questão do divórcio, Tan, desculpa te interromper, só para fechar essa questão da lei que você estava falando, também é importante a gente lembrar, Paulo vai falar bastante disso mais para frente, do propósito da lei. Isso. Que foi muito mal entendido por muita gente da época de Jesus, por exemplo, né? Para os fariseus e tudo. Porque Jesus não anula a lei, fala isso várias vezes, nem fala que ela não tem utilidade, mas o propósito da lei nunca foi salvar as pessoas pelo cumprimento dela. Uhum. E esse era um mal entendido muito comum. As pessoas acreditavam que seriam salvas pelo cumprimento da lei. Uhum. Aí seria uma força humana, né? E a lei não tem esse propósito. A lei tem o propósito de revelar o caráter de Deus. A lei tem o propósito de mostrar um padrão moral santo diante do Senhor, mas ninguém consegue cumpri-la plenamente. Por isso que nós precisamos de um Salvador. E desde o Antigo Testamento, só para não falar que isso é do Novo, desde o Antigo Testamento, os próprios sacrifícios já apontavam para isso. Pela limitação de cumprir a lei e pela necessidade do perdão que todo ser humano tem. Então o problema não está na lei, o problema está na interpretação da lei, como o Tan falou, e também no entendimento do propósito da lei, para que ela servir. Isso. Eu acho que uma coisa que talvez não tenha ficado tão clara ainda é que a lei era um conjunto de regras éticas, da norma ética de Deus, que mostra, vocês devem viver assim, porque essa é a santidade de Deus. Só que o principal propósito que eu enxergo da lei é mostrar para todo ser humano que é impossível. Tudo bem, esse é o caráter de Deus, só que é impossível eu ser 100% dentro desse caráter. Eu vou falhar uma hora. E se eu falhar na lei, eu já sou condenado. Se eu falhar uma vez, eu já sou condenado. Por isso que a lei indica para um salvador, para alguém que vai falar, olha, alguém vai cumprir ela fielmente e plenamente, completamente, e esse alguém pode tomar o seu lugar diante de Deus, como seu representante. Para isso que é entregar-se a Cristo. Aceitar a Cristo como Senhor e Salvador é isso, é aceitar que Jesus seja o meu representante diante de Deus
Porque eu, humanamente falando, sou incapaz. Se me der as regras e falar, ó, vive aí, eu vou ser condenado. Não só eu, como todo mundo vai ser condenado. Então o propósito da lei é revelar a Deus, como o Tiago falou bem, caráter e tudo, e com o tempo mostrar, é impossível. Mas que a lei vai cumprir, vai. Ah, mas se ela vai cumprir, eu vou ser condenado? Deveria. Só que alguém vai ser condenado, na verdade já foi, né? Alguém foi condenado no seu lugar. Jesus é o meu representante por causa disso. Então eu entro no céu de maneira injusta, porque Jesus se fez justo no meu lugar. Eu, só por mim mesmo, sou injusto. É muito interessante conversar com quem não entende essa questão de não é justo Deus mandar as pessoas pro inferno. Eu sempre respondo, não é justo eu ir pro céu. Não eu ir pro inferno, o justo é eu ir pro inferno. A graça é que me leva pro céu. A misericórdia, a justiça de Cristo, que é imputada em mim, mas ela é de Cristo. Deus empresta a justiça dele pra mim. Por isso que eu tenho acesso pro céu. Por isso que eu ganho um bilhete de entrada. Mas eu não consigo comprar ela. Por quê? Porque eu não consigo seguir a lei. Se eu cair 1 vírgula, eu caí em tudo. Não é isso que diz as escrituras? Fomos longe, hein? Mas enfim, Jesus vem aqui, ele diz isso, ele ressalta a lei de novo no verso 17, é mais fácil o céu e a terra desaparecer sem que ser anulado até o menor traço da lei de Deus. E aí, para mim, ele só usa um exemplo, que era um exemplo corriqueiro e que estava sendo discutido na época pelos judeus, ali, pelos líderes religiosos, que é a questão do divórcio. Que aparentemente tinha 2 grupos. Primeiro assim, o divórcio ele já estava livre, super aceito. Coisa que nunca foi aceito por Deus. E aí ele reafirma a lei de Deus. Como acabou de falar da lei de Deus. A lei de Deus fala que se um homem se divorciar da sua esposa e se casar com outra, ele comete adultério. E o homem que se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. É meio que... Cara, isso aí é muito claro na lei. Vocês já deviam saber. Só que vocês não estão fazendo a coisa acontecer aqui. Vocês estão dizendo, não, veja bem, tem esse caso, tem aquele outro e tal. A gente não vai entrar nesse episódio na questão da discussão do divórcio, porque tem textos muito mais amplos e focados nesse assunto. Porque também, senão, a gente vai abrir um pop-up de pelo menos uns 40 minutos aí. Mas, pra mim, simplesmente Jesus pegou o assunto da hora, trouxe pra ilustrar o ponto de que, olha, a lei tem que continuar funcionando. E, aparentemente, nem isso tá funcionando aqui pra vocês. Sim, pra mim é isso mesmo também. Jesus usa a questão do divórcio como uma ilustração, e uma ilustração de que eles não estavam considerando a lei de Deus, de alguma forma. Como o Tan falou, tem outros textos que abordam a questão de uma maneira mais completa, em outros evangelhos, inclusive, em Mateus, que vão falar até de uma cláusula de exceção com relação a divórcio e tudo. Tem todo um debate sobre isso. Eu acho que quando a gente chegar nesses textos a gente pode aprofundar um pouco mais nessa questão. Mas eu acho que Jesus de fato usa como um exemplo de que eles deviam considerar a lei e não apenas as tradições. Porque existiam 2 escolas na época sobre a questão do divórcio, liderada por 2 rabinos da época, né? Acho que é Hillel e Shammai, se eu não me engano, o nome deles. Isso. Um que defendia que o divórcio podia ser aceito em questões, para qualquer tipo de questão, praticamente. Se sua esposa fez uma comida que você não gostou, você pode mandar uma carta de divórcio para ela. Coisas bem banais assim, né? E uma que era um pouco mais rígida, entre aspas, mas que tinha algumas questões que também considerava como motivo justo para divórcio. E isso era o comum, era o corrente na época. E Jesus volta a atenção aqui para esses homens, falando que eles deveriam considerar a lei de Deus. Com isso entramos na parte 3, né? Agora é a vez da Carol fazer a leitura, a gente vai do verso 19 até o final do capítulo. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico.
e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está aí em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. A Carol falou pra mim que esse texto era muito difícil. Faça suas reclamações, Carol. Não é bem reclamação. Primeiro, uma coisinha aqui. Quando ele vira e fala assim: por favor, molha aqui a ponta do seu dedo, refresca a minha língua. E aí Abraão fala: há um grande abismo entre nós, ninguém daqui pode atravessar para o seu lado. Aí eu penso, como se alguém quisesse, né? Mas tudo bem. Eu tenho alguns questionamentos aqui que eu tinha por certo na minha cabeça, mas na minha cabeça, quando um salvo, ele morre, eu entendo que a gente ainda não está lá nos céus, que a gente vai viver depois, né, de tudo que vai acontecer. Eu não sei, se ainda existe esse lugar. A cara do pastor Tiago, pra quem não sabe, tá me matando, mas tá bom. Olha pro chão, olha pra sua Bíblia. Desculpa. Imagina. Eu vou simplificar aqui. Pra mim, quando uma pessoa salva morre, ela fica na presença de Deus, né? Está salva ali e tal. Pra mim, essa pessoa, ela tem poderes, entre aspas, de poder ver o que está acontecendo no mundo. Isso eu tinha certo na minha cabeça, entendeu? Certíssimo! Aí eu fui conversar com algumas pessoas, né? Porque eu me embasava nesse texto aqui, entendeu? Que, o rico tá vendo os 5 irmãos dele e tá falando: vai lá, por favor, deixa eles, né, saberem que aqui existe mesmo e que se eles não se arrependerem, eles vão vir pra cá e tal. E aí, tipo, eu conversei com algumas pessoas, as pessoas falaram assim pra mim: cara, você tá viajando muito! Você pegou uma onda assim e foi. Eu tinha isso, entendeu? Na minha cabeça. Então, por causa desse texto. Mas, pelo visto, não é isso, né? Ou pelo menos não existe um texto que afirme que as pessoas que já morreram podem ver o que tá acontecendo aqui na Terra. Olhar por nós, né, Carol? Né? Ou rogar por nós, né? Mas, assim, era uma coisa assim, não sei se é porque eu ficava pensando em pessoas queridas que já foram e que elas poderiam estar olhando aqui, vendo o que tá passando na Terra. Esse discurso é dito em velórios, né? Não, ele tá olhando por você aqui e tal. Aliás, nem isso, né? Porque aqui tá olhando pra Terra, né? No texto tá olhando pro inferno, que é outro lugar ainda, mas segue aí. O problema, assim, essa fala do Té é que eu nunca fui num velório de uma pessoa que não defendesse a mesma fé que a minha, entendeu? Eu nunca fui em muitos velórios e os que eu fui foram mais do pessoal da igreja mesmo, ali do meu meio. Então, eu não tive essa experiência. Eu tive de uma tia, mas eu já era mais velha, então o entendimento já era outro. Enfim, comentem. Antes de comentar, eu só queria aproveitar a sua deixa aí. É muito triste num velório de pessoas não cristãs. Eu tive alguns amigos ou familiares de amigos. É muito triste, assim. Todo velório é muito triste, né? Mas é uma tristeza, sei lá, mais pesada que eu sinto. E pra mim, pessoalmente, é muito difícil para consolar as pessoas que ficaram. Porque eu realmente não sei o que falar em casos assim. Aí eu só vou lá, abraço, choro e pronto. Mas é complicado esse momento quando a gente sabe que a pessoa, a sua família, ninguém lá tem Deus na vida ou tinha Cristo em alguma conta. É isso. Não acrescentou nada pro seu texto.
Na minha ideia, biblicamente, que eu me lembro, eu só tenho informações de que os anjos estão o tempo todo assistindo as coisas que os seres humanos fazem. E aqui eu não tô falando nem do inferno, eu tô falando da terra mesmo, né? Uhum. Mas quase como, assim, na minha cabeça é bem lúdica mesmo, quase como um Big Brother, sabe? Eles estão lá torcendo, assistindo como se fosse um filme, uma série, alguma coisa assim. Eles agem aqui e ali conforme a orientação de Deus, mas não me lembro de nenhum texto falando de seres humanos olhando pra cá. Talvez o de Samuel, quando Saul tenta trazê-lo, mas aí é um outro texto que a gente vai brigar, é um dos mais difíceis da Bíblia também. Mas se ele estava olhando antes de ser chamado ou não, se é que era Samuel, é outra história também, não sei. O texto não parece revelar isso não. Você tem alguma lembrança aí, Thiago? Não. O texto de Hebreus fala que a gente tem uma grande nuvem de testemunhas, mas eu acho que ele não tá falando de pessoas que estão olhando, mas de pessoas que viveram e deram o seu testemunho. De vida, os chamados heróis da fé. Eu tava rindo aqui, né, sorrindo. A Carol falou que eu tava intimidando ela com a minha cara, mas era não foi a aquele riso de nervoso, desculpa. Do que você vai falar, né? Não, é porque eu tava lembrando, né, de várias interpretações desse texto. E eu acho, como eu falei, né, no começo, é um dos textos muito complicados a partir da sua definição de gênero. Que tipo de texto é esse? Sim. É, né? Porque se nós formos ler esse texto literalmente, isso vai trazer algumas implicações. Se nós formos entender ele como parábola, isso vai trazer outras implicações. E ele não se define, né? Então, tem um debate muito grande nesse texto com relação a isso. Muita gente boa defende que é literal, muita gente boa defende que é parábola. Por quê? Porque esse texto traz alguns elementos que, se forem entendidos literalmente, você não encontra em nenhum outro lugar da Bíblia. Por exemplo, a comunicação entre um lugar de descanso, né, de paraíso diante do Senhor, e um lugar de tormento. Tem uma comunicação ali entre Abraão e o rico. Será que pessoas podem se comunicar? Você não encontra isso em nenhum lugar nas Escrituras. Então, se esse texto for lido literalmente, uma história que aconteceu, nós vamos ter algumas dificuldades aqui, ou alguns elementos novos que a gente vai ter que encaixar na nossa teologia. Eu sei que alguns tentam, inclusive, colocar esse texto como literal, mas que já não é mais assim, que depois da morte de Cristo houve uma mudança, uma outra espécie de interpretação. Alguns dizendo até que Jesus desceu nesse abismo aí pra buscar as pessoas no intervalo lá entre a morte e a ressurreição e tal. Também achei um rolê muito viajado, mas tem gente defendendo isso, né? Sim, porque aí você vai para outros textos, né? Ou interpretações de outros textos que fala que Cristo levou o cativo o cativeiro, isso, né? Esse texto. Uma série de outras coisas aí. Mas aí é a interpretação de outro texto também. Eu, particularmente, tenho a tendência de enxergar esse texto como uma parábola. Tá bom? Por mais que ele tenha alguns elementos não comuns em parábola, como, por exemplo, o nome de personagens reais, como Abraão, e o próprio Lázaro, que não confunda com o Lázaro, irmão de Maria e Marta, tá? É um outro Lázaro aqui. Então, nomes próprios geralmente não estão presentes em parábolas. Geralmente é certo homem, tal pessoa. Isso é o comum das parábolas. E aqui nós temos nomes, o que não é muito comum. Também não é identificado como parábola, apesar de que a gente acabou de ler a parábola lá do administrador infiel, que também não é identificada como parábola. Então isso não seria algo que toda parábola é identificada como parábola por Jesus. Tem um livro que eu li, Thiago, que diz que essa parábola, a partir do verso 19, na verdade é a continuação da mesma. Porque Jesus está com o mesmo público aqui e ele continua falando sobre o mesmo tema. Então é como se fosse tudo uma grande história e ele só está falando, alguns até tentam forçar a barra, eu acho, que esse homem rico é o mesmo homem rico da primeira parábola lá. Não tinha ouvido sobre isso. Eu acho que, até pela divisão que há no meio, eu acho um pouco difícil, mas sim, né, não tinha ouvido, não tinha parado para pensar sobre isso. Então, eu particularmente acho no mínimo arriscado nós construirmos uma teologia sobre céu e inferno baseada nesse texto, se a gente não tem certeza se ele é literal ou parabolar. Eu tenho muitos cuidados, né? Falar, não, o céu é assim ou o inferno é assim, baseado nesse texto exclusivamente. Eu acho que a gente tem que olhar a teologia bíblica como um todo. Seria do interesse de Deus, se isso de fato for assim, revelar isso de uma maneira muito mais clara pra gente, né? Acredito eu. Então eu acho que esse não é o foco do texto, evidentemente.
Novamente, quando a gente volta na questão do foco que a gente falou da parábola anterior, né, o texto tem um ensinamento maior, que tem a ver não só com a questão da riqueza, que a gente está vendo no capítulo, mas tem a ver com a questão da lei, que a gente viu no trecho anterior, da palavra de Deus. E eu tenho minhas reticências em fazer teologia sobre céu e inferno nessa passagem. Do tipo, o pessoal do céu e do inferno consegue se comunicar, ou consegue se ver, ou consegue ter uma relação de um com o outro, de um para um lugar para o outro. Eu acho difícil você fazer esse tipo de construção, pelo texto ser difícil na sua questão literária mesmo. Mas e o conteúdo dela? Eu acho que o conteúdo, ele é até simples, em certo sentido, de entendermos. Um homem e aqueles contrastes, isso é uma característica para aqueles que defendem parábola, que vão afirmar, aqueles contrastes exagerados, né? Um homem vestido de trajes praticamente reais, Sim. Púrpura, cercado de luxo, linho fino, então era uma roupa muito de quem tinha muito dinheiro mesmo, que a realeza usava, e um mendigo coberto de feridas, que os cachorros vinham lamber suas feridas. Que estava ansiando por comer o que caía da mesa do homem rico, né? E talvez você vê hoje em dia, às vezes você tem de fato um mendigo na rua e tem um cachorro junto, e talvez você tente fazer associação, mas no caso deles não é tão aceitável e bonitinho, porque o cachorro era um animal imundo. Ah, tá. Eu vi num texto aqui dizendo até que eles eram considerados como animais de rapina, que tornava ele ainda mais imundo ainda, no sentido de ficar comendo carcaças, esse tipo de coisa. Apesar de na nossa cultura o animal, o cão, né, o cachorro ser o melhor amigo do homem, Né? na nossa cultura, na cultura judaica, o cão era um xingamento. Né? Seu cachorro. São os cães, né? O judeu se referia aos gentios muitas vezes como cães. É como se fossem ratos hoje, acho, sei lá, lambendo as Isso. feridas. Talvez fosse o mais próximo. Nossa, aí faz muito sentido, né? Aí, agora você fez... E aí o texto mostra que os dois morreram. Tanto o mendigo como o rico morreram. Um foi para junto de Abraão, em algumas versões mais antigas, o seio de Abraão, que aparentemente aqui é uma designação bem judaica para se referir a um lugar de descanso, ao paraíso ou ao céu, como a gente chama muitas vezes. Sim. E o homem rico também foi morto e foi para um lugar de tormento. É o que o texto diz, que muita gente identifica como inferno na teologia bíblica como um todo. Então você tem lá de um lado um homem que foi para um lugar de descanso, de paraíso, e um homem que foi para um lugar de tormento. O que o texto não está dizendo, importante aqui, não está dizendo que o homem foi para o inferno porque ele era rico, nem que o outro foi para o céu porque ele era pobre. Importante mesmo. Importante, é tão porque óbvio as pessoas... que eu nem ia falar, mas eu acho que é importante. Não, porque as pessoas, hoje em dia, né, tem toda uma teologia, uma ideologia. Não, tá vendo? O fato de ser pobre já te garante salvação e o fato de ser rico já te garante a perdição. Porque esse texto, no final, pode levar alguns a sugerirem, tá vendo? A pessoa, ela viveu bem aqui na Terra, então ela vai viver mal na eternidade. E se ela viver mal aqui na Terra, ela vai viver bem na eternidade. E o texto não está ligando uma relação de causa e efeito aqui. Tá bom? Isso é importante da gente colocar. E aí começa o diálogo, né? O diálogo entre o rico e Abraão. Você vê que Lázaro, ele não fala. Quem toma a voz é Abraão. Ele nunca fala, né? Não, ele não fala no texto todo. E eu creio que isso é até um recurso intencional. Eu achei interessante uma nota que acho que a NVT mesmo faz, eu não sei se foi na NVT que eu li, se foi em outro lugar, que até lá no lugar de sofrimento, o rico acha que ele tá acima do Lázaro, ele quer mandar em Lázaro. Eu li em vários lugares isso. É interessante isso. Manda que Lázaro venha aqui e refresque com a ponta do dedo a minha língua. Né? Ele continua tratando o mendigo como um servo. Como alguém que estava sob as suas ordens. Nossa, é verdade. E aí tem toda essa questão, todo o diálogo. Abraão falando que é impossível, que você já teve tudo que queria, mas tá em agonia, não tem como mais mudar essa situação e tudo. E aí, ao final, parece que o rico se conforma com essa questão, mas ele quer tentar pelo menos ajudar os irmãos dele que estão na terra. Eu não tenho mais jeito, então eu tenho 5 irmãos e eu quero avisá-los para que eles não tenham o mesmo destino que eu. Então, mais uma vez, né? Manda Lázaro. Manda Lázaro pra vir aqui me aliviar o sofrimento, ou manda Lázaro pra que fale com eles.
E aí chega a parte pra mim que é a lição do texto e a parte mais fantástica do texto, que é a resposta de Abraão. Moisés e os profetas já os avisaram. E aqui Moisés e os profetas, eu entendo que não são os personagens Moisés e nem os profetas, até porque já estavam mortos nessa época. A palavra, né? Mas seus escritos, a palavra. E aí ele contrapõe, né? Se alguém dos mortos for enviado, eles se arrependeriam. E aí o texto termina com Abraão falando, se eles não ouviram Moisés e os profetas, não os convencerão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Como é Jesus que tá falando, né? E esse texto mostra que às vezes a gente acha que se acontecer algo espetacular, miraculoso, as pessoas vão se converter. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando, nossa, se você morrer primeiro que eu, vem aqui me avisar das coisas e lá, vem puxar o meu pé, sabe, aquelas coisas. É pra esse tipo de pessoa que esse texto tá escrito, né? Ó, a gente tem a Bíblia aí, a Bíblia já tá dizendo que tem o lado de lá, não precisa vir eu, né? Mesmo porque eu acredito que se Lázaro ressuscitasse, ele ainda ia continuar sendo um mendigo e ninguém ia ouvir ele, né? Para os irmãos lá, né? Entendeu? Ele não ia Sem voltar. Contar que o Lázaro já ressuscitou, né? Não, ainda não. É outro Lázaro. Outro Lázaro, não confunde, não confunde. Para mim, a grande questão do texto, que volta à questão que Jesus acabou de falar para os fariseus sobre a lei e o seu poder e a sua permanência, é que a palavra de Deus é o meio que Deus usa para nos transformar e nos salvar. Uhum. Que se as pessoas não consideram a palavra de Deus, pode ser a coisa mais espetacular, pode ser a evidência mais clara. Elas não vão considerar, se elas não consideraram a lei de Deus. Isso é muito legal porque não é só nos tempos de Cristo, né? A gente vê isso aí durante toda a humanidade, né? Até os dias de hoje. Sim, sem dúvida. Se você for ver ateus e agnósticos hoje, muitos dos argumentos dele eu não tenho uma evidência empírica, nunca apareceu pra mim alguma coisa espetacular, Deus nunca se mostrou pessoalmente, ou vi um anjo, ou alguma coisa espiritual aí, do mundo espiritual extraterrena aí. Então eu não acredito, mas tem a Bíblia, tá aí pra você acreditar nela, e ela basta, não precisa mais do que isso. Uhum. E aí, esse texto a gente pode não afirmar, porque eu não gosto muito disso, mas a gente pode chegar a uma conclusão de que realmente reencarnação, acho que é mais a reencarnação, é uma coisa que realmente não vem de Deus, né? Esse texto não tá falando disso pra mim, né? Não, É verdade isso que você tá falando, acho que biblicamente a gente não tem nenhum argumento pró-reencarnação, aliás, muito pelo contrário, a reencarnação é muito estranha às escrituras, mas esse texto de fato não tá, acho que falando sobre isso não. Foi o que eu disse no começo, eu tenho dificuldade de fazer algumas inferências teológicas com base nesse texto por considerá-lo, eu particularmente considerá-lo uma parábola. Mas nós temos outros vários textos que falam sobre isso, de que a nossa decisão é uma vez, é até a morte, de texto de Hebreus, eu não lembro a referência de cor agora. Então tem vários outros textos que corroboram essa ideia de que não existe uma reencarnação. Uhum. O mais perto de textos de reencarnação que a gente passou foi aquela questão de Elias, né, e João Batista, porque alguns defendem que João Batista era a reencarnação de Elias, mas a gente já desconstruiu isso muito facilmente aí nos textos que a gente passou no começo do Evangelho de Lucas. Essa segunda parte nunca me incomodou muito, a menos disso que o Thiago falou, de construir teologia. Eu também não gosto de construir teologia em cima de textos confusos. Como eu falei no meio aí, eu acho que se pontos teológicos importantes, assim, que são tripés da fé e tudo, que são pilares da fé aí, tem que ser claros nas escrituras. Eles nunca podem ser construídos teologia forte, assim, teologia pilar, com base em textos confusos, em textos que patina demais, assim, ou que dá muita abertura. E eu acho, como eu disse, que é muito do interesse de Deus de que a gente tenha uma teologia saudável, uma teologia correta, o mais correta que for possível, e ele não deixaria só um texto confuso. Tem vários pontos teológicos, por exemplo, que eles são apresentados sim em alguns textos mais confusos, mas a questão é que normalmente eles são apresentados de maneira muito mais clara em outros textos que conversam com esse texto confuso. Aqui a gente não tem isso. Sim.
Só pra não deixar em aberto, o texto que eu tava tentando me lembrar a referência é Hebreus 9:27. Diz que assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez e depois disso vem o julgamento. Legal. É bem claro lá, né? Graças a Deus. Tá mais tranquila, Carol? Só Cristo me dá paz, viu? Olha que resposta bonita. Né? Tem horas, assim, que realmente estudar a Bíblia é uma delícia, né? Eu já gostava, mas tenho realmente me deleitado capítulo a capítulo. Mas tem algumas coisas que realmente a gente estuda e eu falo, ok, beleza. Ainda bem que o meu alvo é Jesus. Isso porque a gente nem entra em temas aqui muito polêmicos, né? E eu não sei se um dia a gente vai chegar a entrar, eu acredito que não, talvez por cima. Eu acredito que sim, a gente vai passar na Bíblia inteira. Então, eu sei tenho lá, medo tipo, de alguns textos, Carol. Tenho medo. Dicotomia, tricotomia, calvinismo, arminianismo. Assim, às vezes isso me deixa tão... E eu falo, ok, ainda bem que Jesus, ele veio e é muito mais simples, entendeu? Então, eu gosto de estudar, mas às vezes a gente não chega a uma conclusão, entendeu? Tudo bem não chegar em conclusão de vez em quando. Então, por isso que eu tô falando que é só Jesus que dá paz. Eu tô pronto pro capítulo 17, né? Passou pra mim o 16. Estamos resolvidos, eu acredito. Pelo menos eu tô em paz com ele de novo. Mas continua, como o Thiago falou, continua sendo um capítulo complicado, um capítulo que quando a gente lê vai ter que talvez ouvir o LBC de novo. Mas, de novo, assim, acho que o que a gente tem feito aqui no LBC, principalmente para esses capítulos assim, ele tem muita riqueza. No sentido de que são 3 pessoas que pararam seus dias aí para estudar sobre isso, que conversaram sobre isso, e a gente em 3, sabe, não é opinião pessoal de um só, mas 3 pessoas, uma tentando construir em cima daquilo que o outro construiu. Eu acho isso muito lindo do que a gente tem feito. E eu realmente espero que as pessoas que ouvem isso e aproveitam esse projeto estejam construindo também junto com a gente. Eu não vou nem dizer construindo em cima, porque, enfim, não sou apóstolo, não sou profeta, não sou nada. Eu só sou um construtor que estou carregando alguns tijolos, assim como vocês que estão ouvindo também estão carregando os tijolos de vocês. E junto a gente vai chegando num lugar comum que, espero eu, todos nós estejamos no céu lá junto um dia e falar, poxa, olha, eu ouvi o LBC, poxa, que legal. Então, traga mais pessoas pra ouvir com a gente e crescer junto e sofrer também, porque a gente sofreu, né? Esse texto aqui sofreu bastante. Às vezes termina com um ponto de interrogação ainda, talvez não tão grande, mas algum tamanho ele tem na cabeça e tudo bem, tudo bem. Não se esqueça que a gente tem o nosso canal no Telegram, onde a gente tem uma oportunidade de conversar bastante. A gente agora tem um servidor lá no Discord também, tem tudo aí na descrição do programa. Você é bem-vindo para participar de todos eles. No Discord a gente tem transmitido essas gravações ao vivo, então o pessoal tá ouvindo e tá ouvindo bem antes, né, do que o podcast, porque enfim, a gente tá gravando agora, por exemplo, o episódio 16 e acabou de lançar o episódio 13, eu acho. Então, quem é mais angustiado aí pode participar um pouco adiante com a gente. É só estar lá no nosso servidor no Discord e acompanhar, que a gente sempre cria um evento lá, sempre que possível, né? Cria um evento para que vocês acompanhem também. Agradeço o pessoal que está ouvindo a gente aí também, no Discord ao vivo, e o pessoal que está ouvindo o podcast. Não se esqueçam de espalhar esse podcast o máximo que vocês puderem para abençoar a vida das pessoas, tá? Obrigado por mais de 1 hora aí ouvindo a gente, e semana que vem a gente volta. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, pela audiência e pelo carinho de vocês. É sempre muito legal. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Até mais, pessoal. Obrigado aí por estarem acompanhando conosco. Espero que você esteja gostando, aprendendo e compartilhando isso com mais pessoas. Deus te abençoe. Até Lucas 17.